mais um podcast do RJ Mais Negócios da Associação Comercial do Rio de Janeiro. E hoje a gente vai falar sobre startups, sobre negócios disruptivos, novas oportunidades. E estamos aqui com o Otávio Fleichen, da Octa. Então vem com a gente. Otávio, conta para mim como é que você foi parar dentro do Centro de Operações Rio, como é que funciona lá a operação, como é que você entrou, qual é a receptividade que o Centro de Operações tem feito. Beleza. Bom, antes de mais nada, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Sempre muito bom estar num ambiente de inovação, poder falar bastante sobre como a gente consegue inovar aqui dentro do Rio de Janeiro, né? E eu acho que é muito importante a gente falar que a infraestrutura da cidade do Rio de Janeiro, ao longo de mais de uma década, ela vem, de fato, se atualizando e se modernizando. E um grande aparato que, de fato, a gente tem aqui na nossa cidade, né, é o Centro de Operações. Ele é, de fato, um orgulho para todo carioca, onde a gente tem ali o desenvolvimento de alta tecnologia para a gestão urbana. Então, eu já atuo ali no Centro de Operações por cerca de 2 anos, né? A gente participou de um desafio tecnológico no ano de 2022. Na verdade, eu participei no ano de 2021 e no ano de 2022. No ano de 2021, a gente não foi às finais. E no próximo ano a gente foi à final e ganhou com uma solução que a gente apresentou. Então a competição é punk, não é simplesinho. Não é simples, não é uma competição simples. A ideia, vou explicar até um pouco do desafio, né? Ele chama Desafio Core. Né? Core, para quem não sabe, é Centro de Operações do Rio de Janeiro. E o Desafio Core é um desafio tecnológico, onde eles trazem problemáticas da cidade do Rio de Janeiro. E a gente sabe que Rio de Janeiro não é para amadores, justamente para startups ou grupos, principalmente de base tecnológica, pensar de maneiras inovativas para resolver essas problemáticas da gestão urbana. E a problemática que eles trouxeram para a gente era como a gente conseguia usar ciência de dados, todos os dados e sensores da cidade, para prever ou monitorar de forma mais eficiente os alagamentos que acontecem aqui na nossa cidade. Então, especialmente nesse ano, foi essa temática. No ano anterior foi uma outra temática, foi principalmente de comunicação com a população. E nesse, só para você entender, hoje o Rio de Janeiro ele tem diversos sensores que são todos ali centralizados na cidade do Rio, né? Mas ainda assim, isso é muito, muito pouco, né? A gente precisa cada vez de mais tecnologia para monitorar a nossa cidade. Então, esse desafio eu vejo como uma grande oportunidade para todos os atores envolvidos, né? Para a gente recebeu a oportunidade de desenvolver alta tecnologia com um dos maiores centros de operação e resiliência urbana da América Latina. Para eles recebem a possibilidade de testar, né, de realmente implementar novas tecnologias que talvez, se fosse o setor público desenvolvendo, demoraria talvez um pouco mais. Para a população, ela recebe, de fato, lá na ponta, um serviço de qualidade que, embora ela não veja, acontece. E funciona para não ver. Quanto menos ver, melhor é. Exatamente. Porque não está tendo alagamento, né? Exatamente. Isso fica um pouco implícito, né? Acontece dentro do centro de operações, mas a ideia é exatamente essa. Uma cidade inteligente, uma cidade resiliente, ela é aquela onde conspira para que o cidadão viva a vida dele normal, que você não precise ficar toda hora receber informação ou mudar a sua rotina. Precisar, né, de uma interação do cidadão, né? Exatamente, exatamente. Então, lá a gente tem muito esse viés de uma cidade inteligente é aquela que realmente funciona da maneira que deveria funcionar. A gente sabe que aqui no Rio temos N desafios, né? Em nenhum momento a gente fala, não existe desafios. Não, a gente sabe que os desafios estão ali, mas o intuito de se criar esse ambiente de inovação é justamente para que a gente consiga atrelar uma boa gestão
que é o que acontece lá dentro, com alta tecnologia, para realmente mitigar esses desafios que a gente sabe que tem. Legal, Legal? legal. E me conta, qual é a parada, Qual é a solução? qual é a solução? Legal. Hoje, eu sou CEO da Octacity, né? A Octacity, a gente é uma startup, nascida aqui, né? A gente tem um vínculo muito forte com a UF e a UFRJ, então a gente tem uma caminhada acadêmica. Dado esse desafio de como a gente consegue utilizar a ciência de dados para prever e monitorar alagamentos, a gente criou uma inteligência artificial operacional, que ela funciona como uma grande integradora de dados. Como é que isso funciona, né? Imagina que o Rio de Janeiro tem milhares de sensores, câmeras, pluviômetros, enfim, radar meteorológico, todos instalados na cidade. Mas o que acontecia? Além do grande volume de dados processados a cada hora, você tinha um operador de cidade, né, uma pessoa que precisava sentar na cadeira, olhar diversas telas e analisar para tomar uma decisão, né? E aí a gente está falando, por exemplo, um pluviômetro que tem uma informação em milímetro, você tem uma câmera que é uma imagem, você tem um radar que é uma outra imagem, você tem, então, cada sensor falando uma linguagem totalmente diferente. Então, para ele, era muito difícil, era muito desafiador, principalmente num dia de chuva, né? E aí, num dia de chuva extrema, a gente sabe que não existe 1, 2, 3, 10, 100 eventos. Geralmente, a gente tem centenas de eventos acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, são eventos em paralelo. Alguns têm impacto no trânsito, alguns têm vítimas e alguns, infelizmente, vítimas fatais. Então, você conseguir dimensionar isso numa cidade tão grande e complexa como o Rio de Janeiro é um desafio muito difícil. Por mais que você tenha ali um grande centro de operações, ainda é uma tarefa muito difícil. E uma coisa interessante que você falou, o ser humano analisando, entra um elemento adicional que é a emoção. Você falou uma vítima fatal, aí o cara fala, carro parecido com o do meu irmão. Sim. Não é? Bom, aí quando ele volta, já deu um boot no cérebro. A inteligência artificial não tem emoção. Não tem. Então ela pega o dado e analisa friamente e entrega um resultado. Aí você trabalha com ele. Exatamente. Ali, o nosso principal objetivo foram 2 grandes objetivos, né? O primeiro era colocar tudo numa única página, né? Que ele pudesse consultar em um único lugar todas as informações já parametrizadas. O que isso significa? Significa que se eu sei que um pluviômetro, se ele atinge um determinado nível, eu já sei que ali é uma chuva mais forte do que em outro lugar. Então, você já ter esses parâmetros pré-definidos e todos relacionados num único lugar faz com que ele consiga visualizar quais são os lugares que foram atingidos e já ter uma ordem de prioridade por onde ele deve começar o trabalho de mitigação. Então, esse foi um primeiro objetivo. O segundo objetivo foi como a gente conseguia ser mais assertivo nos lugares que realmente a gente precisava monitorar e como a gente conseguia expandir a malha de monitoramento da cidade, né? Você entrevistou, por exemplo, outras 2 startups, acho que na última semana. Eles foram 2 startups que vieram antes. A gente foi a última startup que ganhou o desafio. Então, a gente teve a oportunidade, né? Eu falo que a gente construiu nos ombros de outros gigantes. Tinha referência. Exato, a gente tinha referência. Menos difícil, mas não era fácil. Não era fácil. Mas uma coisa que a gente percebeu lá é que o Rio de Janeiro ele tinha algumas centenas de sensores. Mas, se você para olhar uma cidade da dimensão do Rio, ainda era muito pouco para você realmente conseguir monitorar, né? E a gente perguntava muito sobre pontos cegos da cidade. Então, o que a gente começou a fazer? Isso foi um trabalho assim, pioneiro. A gente, inclusive, ganhou diversos prêmios por conta desse trabalho especificamente, que foi, sabendo que a cidade do Rio tem uma malha de câmeras hoje, com cerca de 3.500 câmeras, a gente se perguntou, e se a gente conseguisse fazer com que essas câmeras se transformassem em sensores inteligentes quando chovesse? Ou seja, você pega toda essa parte de inteligência artificial, visão computacional, e você faz com que a câmera
identifique uma situação e ela classifique para poder entregar lá para o operador de cidades quais são os pontos que ele realmente deve começar a atuar, né? Só que isso não foi uma tarefa muito simples. Por quê? Antes da gente construir essa inteligência e injetar nas câmeras, a gente precisou coletar os dados, né? Então, a gente precisou que, de fato, olha, a gente precisou monitorar a cidade, esperar que chovesse, de fato, criar toda uma ferramenta de coleta de dados para aí sim ter informações para analisar e criar essa inteligência artificial em câmeras especificamente. Então, eu digo que hoje, né, a nossa startup, a Octa, ela foi responsável pela criação do maior banco de dados e imagens de alagamentos de qualquer cidade brasileira. Então, assim, isso é muito bom porque, respondendo à principal pergunta do podcast, hoje, em posse desses dados, a gente, na verdade, já criou uma inteligência artificial onde a gente consegue injetar em qualquer câmera de qualquer município ao redor do mundo para que a própria câmera consiga classificar qual é o nível de acúmulo de água numa via, num lugar onde tem cheia. Então, por exemplo, num córrego. Então, assim, para a gente é muito gratificante saber que o nosso trabalho, de fato, ele é utilizado operacionalmente e que ele pode ser implementado em outras ocasiões. Está gerando impacto na sociedade, né? É bacana quando a gente consegue criar uma solução que gere impacto, gere resultado positivo. Sabe o que você estava falando da quantidade de pontos, os elementos de monitoramento? O Lúcio de Souza, o professor Lúcio, esteve aqui conosco, da UERJ, falando sobre RJ mais Clima, que vale a pena assistir. Vai lá, RJ mais Clima, e dá uma olhada no que o Lúcio falou, porque ele disse, olha, lá até a década de 70, nós tínhamos uma quantidade muito grande, ou uma quantidade importante de pontos de monitoramento, com outra tecnologia, mais pontos de monitoramento. Hoje temos menos da metade do que tínhamos em 70 e a nossa população cresceu. A necessidade deveria ter sido expandido. Inversamente proporcional, né? A gente devia ter crescido e, na verdade, decresceu a quantidade de pontos. E é um problema, porque na hora que o que você precisa é agir com o fato. Sabe aquela história do telhado vazando? Precisa chover, senão você não sabe onde tem o problema. Exato. Precisa chover. E você monitorar na hora que está chovendo. Sim. O que acontece? Importante essa fala. Por mais que os pontos pareçam que eles diminuíram, e de fato eles diminuíram, mas hoje eles têm a correlação da inteligência acontecendo. Então, quando você tem esse monitoramento, você tem, na verdade, vários fatores que são elencados e visualizados. Então, por exemplo, quando a gente iniciou a operação, a gente recebeu tanto do Centro de Operações quanto do Instituto Pereira Passos, né, que eles são responsáveis pela parte de gestão e planejamento da cidade, quais eram os pontos mais suscetíveis a alagamento da cidade. E aí a gente fez... Novamente, pegou dado histórico, Exato. Aconteceu assim. Bom, então vamos analisar e ver que solução a gente consegue criar com a informação. Você é esse elemento do meio que analisa. Exato. E diz, aqui tem algumas alternativas de solução para que não se repita. E aí o que acontece? A gente pegou esses dados, fez um estudo estocástico, né? Se a gente... na verdade, a pergunta que a gente fez foi o seguinte: para a gente cobrir 50% de todos os alagamentos históricos da cidade, quantos pontos de monitoramento a gente precisa criar? E aí a resposta foi, para cobrir 50% dos pontos de alagamento históricos da cidade, a gente precisava de 80 pontos. Ou seja, 50%, 80 pontos. E aí, na primeira versão da nossa ferramenta, a gente criou justamente esses 80 pontos de monitoramento. Então, o que a gente faz? A gente não cruza as informações desses sensores para toda a cidade, até porque seria muito difícil fazer isso, né, numa cidade tão grande quanto o Rio de Janeiro. Então, a gente cruza essas informações para esses pontos. Só que aí a gente começou a ver o seguinte:
Calma. Esses pontos são os pontos mais críticos, né? Que são, de fato, já monitorados, de já grande conhecimento popular e também de grande conhecimento do centro de operações. Mas, será que não existe nenhum outro ponto que está alagando que ele não está sendo vendo? Será que não existe nenhum ponto cego na cidade? E a gente começou a fazer alguns estudos e identificou que, na verdade, existiam vários pontos cegos na cidade, né? Onde, por exemplo, uma câmera, se ela não tivesse apontada para aquela região, precisava que alguém fosse lá, visualizasse e enviasse essa informação para o centro de operações. Isso não acontece com frequência, porque, né, durante uma chuva, um alagamento, você não vai ficar parando para ficar tirando foto. Não é assim que funciona, né? Eu já fiquei preso em alagamento, imagino que você também. Não é assim que funciona. A coisa é desesperadora. Então, a gente tomou a decisão de passar de 80 pontos para 370 pontos. Então, hoje, a nossa ferramenta, ela monitora em tempo real, 24 horas por dia, cruzando essas informações, em 370 pontos da cidade, justamente para cobrir uma maior área, entendendo que essa ferramenta é a primeira ferramenta que gera informação para o operador de cidades. Então, ele tem hoje uma abrangência muito maior, onde ele recebe essas informações já classificadas e, a partir dali, ele começa a operacionalizar. Então, a gente passa de 80 pontos de monitoramento para 370, cobrindo aí 80% da cidade, né? E isso foi uma inovação muito grande, justamente entendendo que a gente conseguia cobrir com sensores, aonde câmeras ou agentes públicos não chegavam, com essa inteligência artificial. E com isso a gente conseguiu abranger o monitoramento na cidade. Olha que bacana. E a gente tinha ali, na Praça da Bandeira, era um ponto crítico, clássico, né? E histórico, porque as pessoas às vezes falam, puxa, é o clima, é isso, é aquilo. Amigo, tinha Ford modelo T boiando numa exposição que eu vi na Praça Sans Penha há muitos anos, de fotografias, mostrando um Ford modelo T boiando em 1930. Sim. O que tinha de emissão de CO2 em 1930? Muito diferente do que tem hoje. Não é que não exista o problema ou a atuação do homem nessa depreciação do meio ambiente, mas acontecia. E a cidade do Rio de Janeiro, o centro de operações, conseguiu resolver aquele problema, pelo menos para mim. Eu não vejo mais nos jornais, eu não vejo quando eu passo na Praça da Bandeira, e não vamos por ali não, que ali está chovendo, eu vou por outro lado. Criaram ali os piscinões, né? Mas é até interessante essa visão sua, né? Porque eu percebo muito que a Prefeitura do Rio, principalmente nessa visão de alagamento, ela optou pela gestão baseada em dados, né? O que isso significa? Significa que, diferente como acontece, né? Não sai quebrando a cidade fazendo obras ao acaso. Não. Fazem-se obras pontuais para realmente mitigar as situações. O que foi feito lá na Praça da Bandeira foram criados o que eles chamam de piscinões, né? Que são reservatórios imensos que ficam ali por baixo da praça, que coletam essa água, né? E aí você vai falar, vai resolver todo o problema? Talvez não, mas ela mitiga aí, vamos dizer assim, 80% de todas as chuvas e alagamentos que antes tinham e agora não vão ter. Se a gente tiver o problema das nossas cidades mitigado em 80%, tá muito bom. Não que a gente não queira o ideal, mas o ótimo é inimigo do bom, né? Sim. E a gente sabe que a gente, infelizmente, está enfrentando aí a questão das mudanças climáticas, né? Existe até alguns estudos lá no Centro de Operações onde já é muito claro para a gente que esses eventos extremos que antes aconteciam a cada 5 anos, depois mudou para o intervalo... A frequência começou a aumentar. A frequência agora é a cada ano, né? Então, a cada ano, a gente recebe um evento extremo, não só na cidade, mas no país como um todo, né? A gente tem ali pontos e, infelizmente, o Rio de Janeiro ele é o principal ponto ali, é o epicentro desse desafio. Inclusive, tem um estudo do IBGE que ele
Eles fizeram um mapa do deslizamento um mapa do deslizamento aqui, né, no Brasil, né, lugares mais suscetíveis, e Rio de Janeiro configurou o primeiro lugar. Primeiro lugar com 75% do seu território em zonas de muito suscetível ou suscetível, né? Então a gente tem 75% aí do nosso território em zona de alto risco. E aí é por isso que a gente sempre ouve Petrópolis, Teresópolis, Angra dos Reis, Niterói, Rio de Janeiro. Então, assim, a gente precisa mudar. E a minha visão a gente precisa usar a tecnologia ao nosso favor, né? Como uma ferramenta de suporte à nossa expansão e melhora na qualidade de vida e gestão urbana. Então deixa eu te perguntar, como é que o teu sistema pode ajudar o estado do Rio de Janeiro? Legal. Porque, ok, temos na cidade, você citou agora Petrópolis, Teresópolis, Friburgo. Espera aí, o tipo de solo, a formação uma. Itacuruçá, pedra que rola, são matacões, choveu, não tem a forração do solo como deveria ter. Os índios já diziam, aquele local é o local onde as pedras rolam. Então, já existe naturalmente. E tem a influência do homem, Sim. com a ocupação irregular. Você, como é que o seu sistema pode somar no Estado e ali expandir até mesmo para o país? E um outro ponto, existem já os mapeamentos com relação às ocupações irregulares, aquelas que causam objetivamente problema, não que a ocupação irregular, alguma seja, não, algumas podem, algumas não, irregular é irregular, Sim. Ponto. Mas tem algumas que causam um prejuízo maior. Eu vejo isso muito no Alto da Boa Vista, maior floresta urbana do mundo, e você asfaltando e cimentando a floresta. E estamos preocupados com a Amazônia, né? Não, mas aqui dentro tudo bem, as pessoas precisam morar. Cara pálida, temos que arrumar soluções que sejam adequadas, senão arrumamos problemas para o Otávio depois identificar. Na verdade a gente arruma problema pra gente, né? Exato. E, vamos lá, sobre essa questão da ocupação, eu percebo principalmente que recentemente a gente começou, de fato, a monitorar esses pontos, porque era uma coisa que antes, deixa acontecer, vai acontecendo, vai ocupando, ok. Mas agora não é mais tão ok, né? A gente está perdendo área verde, a gente perde vidas, né, de fato, porque essas ocupações irregulares, quando a chuva cai, infelizmente, são pontos mais vulneráveis, né? Geralmente são pessoas também mais vulneráveis aqui na configuração que a gente tem. Então, assim, é importante que se olhe, é importante que se fiscalize. Sei que muitas cidades estão usando imagem de satélite para monitorar, principalmente em alguns pontos remotos, porque, ok, aqui dentro da cidade do Rio a gente consegue monitorar porque é visível para a gente, né? Mas existem vários outros lugares e cidades que não são tão simples assim de monitorar. Então, existe já a ocupação mesmo na Floresta da Tijuca. Você está passando de carro e como é que você vê o que está acontecendo lá dentro? O desmatamento que está acontecendo lá para dentro. Você não vê. Não vê. E aí depois falar, coitado, ele precisa de asfalto. E aí você vai criando camadas e camadas de problemas em cima, né? Porque Exato. O que seria absorvido, na verdade, vai descer, vai chegar na parte mais baixa, vai alagar. E, assim, é um desafio em cascata, né? Mas eu percebo que essa parte da ocupação territorial urbana, ela tá cada vez mais em voga justamente pela pressão das áreas verdes urbanas que é necessário, né? Acho que todas as cidades, principalmente essas que estão caminhando para o conceito de cidades inteligentes, elas levam muito firme esse conceito de sustentabilidade, né? E eu acho que levantar a bandeira de querer que a cidade se torne cada vez mais inteligente é também levantar a bandeira de sustentabilidade. Então, acho que é por aí esse caminho, né? Esse selo de cidade inteligente, como
a gente sempre ouve, é só um selo. Mas não, na verdade você tem ali um conjunto de normas que você precisa seguir, alguns objetivos que você precisa alcançar, que são muito importantes pro longo prazo, né? Que eu acho que, assim, o Pedro II, na época que morava aqui há muito tempo atrás, ele já falava nas suas cartas de vários alagamentos que aconteciam na cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, a nossa geografia, o clima, já leva, já faz esse desafio ser muito grande. Com a ocupação, né, e a gente perdendo áreas verdes, somado à mudança climática, isso faz uma pressão muito maior. Então, a gente precisa, de fato, continuar olhando para a questão da nossa sustentabilidade, não só aqui, mas ao longo do Estado e do Brasil, né? Então, assim, mais uma vez, acho que essa bandeira das cidades inteligentes é super importante. A gente precisa não obrigar, mas pedir que realmente todas as cidades, aos nossos governantes, eles entrem abracem essa ideia de ser uma cidade sustentável, resiliente, inteligente, né? Acho que esse é o nosso futuro. Eu acho que é bem por aí, porque a gente está aí às vésperas de uma eleição, novamente. O que a gente quer daqueles que nós vamos colocar como nossos representantes? O que nós queremos? A gente precisa primeiro saber o que a gente quer. E saber que existe ou não um caminho. Se não existe caminho, vamos lá, RJ+, da Associação Comercial, COR, vamos estimular startups para criarem produtos novos ou empresas criarem produtos novos. Sim. Porque às vezes a gente acha que é só a startup, né, desconectada. Dentro da empresa você tem inovadores e aquele departamento de inovação pode criar um produto novo para ser experimentado no mercado. Agora, como é que você vê, a gente está numa maratona, Otávio, de buscar, além da água que nós estamos mandando para o Rio Grande do Sul, além do alimento e do cobertor que nós estamos mandando para o Rio Grande do Sul, além das orações, como que a gente soma com engenharia para mudar a realidade do Rio Grande do Sul? Perfeito. Como é que você vê a sua startup, a sua solução se integrando ao Rio Grande do Sul? Porque daqui a pouco vai ser em Manaus, depois vai ser no Recife, depois vai ser em Petrópolis. Como é que você vê? Legal. Antes de mais nada, a gente realmente precisa dizer que o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul foi um evento extremo, né? Assim, acho que todos os níveis e parâmetros que a gente tinha antes, eles foram superados. E foi exatamente isso que você falou, né? Ontem aconteceu no Rio Grande do Sul, amanhã pode acontecer aqui no Rio, depois pode acontecer em Recife. Então, assim, infelizmente, é uma realidade que a gente vai ter que se acostumar a viver, né? Infelizmente, com as mudanças climáticas, a gente vê cada vez mais... Uma aceleração. Uma aceleração e uma violência muito maior, né, do clima, da resposta da mãe natureza para a gente, né? Então, acredito que a gente realmente vai conseguir superar esse desafio através da tecnologia, né? A tecnologia está aí para ajudar a gente. Especificamente, a gente consegue atuar muito nesse monitoramento de pontos chaves, não só no Rio Grande do Sul, mas em qualquer cidade, né? A gente, quando criou essa solução junto com o Centro de Operações, a gente levou em consideração que ela fosse justamente uma ferramenta global, uma ferramenta ampla, né? Que não só atendesse a cidade do Rio, mas ela tivesse a capacidade de escalar e ser implementada em outras cidades. Então, quando a gente fez essa conexão dos sensores com essa inteligência artificial, a gente levou em consideração sensores de uso do mercado, sensores que já são de conhecimento e domínio público de todas as cidades. Então, a gente está falando pluviômetro, né? Radar meteorológico. Mas radar meteorológico, inclusive, a gente pode substituir, não precisa necessariamente de um radar meteorológico. Os dados da plataforma Waze, né? Que aqui no Rio funcionam muito bem.
e câmeras, sendo que a gente leva em consideração principalmente as câmeras e os pluviômetros, entendendo que se uma cidade ela já tem um pluviômetro ou algumas câmeras de monitoramento, a gente já consegue entrar com a nossa plataforma, né, para que se faça esse monitoramento em tempo real e já parametrizado. Então, quando você me pergunta como a gente consegue ajudar justamente já entregando uma tecnologia com muitos dados e inteligência embutida, né, que recebeu aqui do Rio de Janeiro, do Centro de Operações, para justamente monitorar esses pontos de alagamento, para que ela identifique padrões e tendências e gere alertas cada vez mais preditivos, né, para que a população tenha ali tempo de se movimentar ou tenha tempo de se preparar para esses eventos, né? E a gente fala muito, né, que uma cidade inteligente é aquela que é resiliente, ou seja, você não fala, eu vou mudar toda uma cidade e vai parar de chover. Não, aqui no Rio, por exemplo, não vai parar de chover. O que a gente tem que fazer a gente precisa adaptar a cidade, a gente precisa estar ciente que esses desafios acontecem e a gente precisa ter resiliência para poder atuar com ele. E só para a gente entender, essa questão do alagamento, ela não acontece só aqui no Rio, ela não acontece só no Brasil, né? Há um mês atrás, eu estava recebendo vídeo de várias pessoas, tipo, me mandando, falando, olha o que está acontecendo em Nova York, lá na ilha de Manhattan. Sabe, era um rio passando pelo Rio, pela cidade, né? Muitos apartamentos em subsolo que foram completamente alagados. Completamente alagados. Em Nova York. Em Nova York. E assim, Japão, Holanda também. Então, assim, são desafios globais que a gente enfrenta aqui. E, assim, é muito importante que a gente fale isso para todo carioca. Eu acho que é um ponto de muito orgulho saber que a gente tem aqui um centro de operações que é referência na América Latina nesse caso, que trata muito bem, com uma grande seriedade, esse desafio e que a gente está conseguindo, de fato, fazer do Rio de Janeiro uma cidade mais resiliente, né? Então, acho que... Então, já que você deu um recado, eu também vou dar ao político que está ouvindo a gente. É muito importante você botar na sua pauta esse assunto, porque embora ele não vá aparecer como normalmente é necessário na política, você está cuidando da sua cidade e essa comunicação vai no coração, porque como que a senhorinha vai perder a casa dela, porque ela mora em Santa Cruz, ela mora num bairro em Petrópolis e de repente vai descer um mundo de água e vai levar a casa dela com a televisão que ela acabou de comprar e vai parar de pagar daqui a 2 anos. Então é muito importante a gente parar de votar no amigo do bairro, né? Sim. E tomar decisões continua conscientes. tomando café com o amigo do bairro, mas vai votar em aquele que você entenda que tem capacidade e, mais do que isso, coragem de fazer o que é preciso ser feito. Eu acho que é por aí, não é não, Otávio? Esse é o recado. Acho que é super importante. A gente está num ano de eleição, né? Então é importante colocar isso em pauta, porque quando a gente fala em cidade, né, a gente fala de todo mundo, né? Eu voto por você, você vota por mim. Então é muito importante que a gente tenha, de fato, essa visão, porque no dia que a chuva cair, e a chuva vai cair, a gente precisa, de fato, ter ali agentes públicos capacitados, com alta tecnologia, para realmente atuar, né? Então, esse trabalho que a gente faz, por mais que ele seja pioneiro, ele precisa dessa base na cidade, né? Então, é extremamente relevante essa chamada sua. É verdade. Então, você que está assistindo, vai lá, se inscreve no canal, aperta o sininho para você ser informado, bater ali um alarmezinho, olha, tem vídeo novo, e vem para cá. A turma aqui, Otávio, não somos muitos, mas a turma é muito competente. Sim. E muito empenhada. Então, vem para cá, porque a gente precisa de mais braços, o Rio de Janeiro precisa de mais braços, o Brasil precisa de mais braços, para sair da posição que está e alcançar aquela que você precisa que alcance.
Então, Otávio, brigadíssimo pela sua participação, pelo seu tempo aqui em explicar para a gente como é que essa inovação tem mudado a realidade do Rio, da cidade do Rio, e como é que pode mudar outras realidades. Sim. O último recado que eu vou dar é, caso alguém queira ter mais informações, pode entrar lá no nosso site, né, www.octacity.org. Lá tem todas as informações. Importante dizer também que a gente está iniciando ali a operação, né, a expansão, tanto para a cidade de Niterói quanto para a cidade de Campos, que apresentam também desafios similares. Então, assim, para mim é um motivo de muito orgulho saber que o que a gente criou 2 anos lá atrás, com muito suor, enfim, todos os dados que a gente teve que coletar, analisar, enfim, noites e noites de sono, de fato, está começando a expandir e atuar em outras cidades. E é uma ferramenta que, de fato, salva vidas, né? Então, assim, acho que esse é o grande objetivo no final, né? Garantir que todo mundo que saiu de casa volte para casa são e salvo, independente de ter uma chuva forte ou não. Esse é o nosso grande objetivo. Eu gosto muito dessa ideia de uma empresa que gera impacto positivo na sociedade. E a sua solução está gerando impacto positivo na sociedade. Sim. Então, bacana, fica com a gente.